E de frente com o Ricardo voltando. Gente, vamos começar primeiro. Antes de eu começar esse programa, mais uma vez em Portugal, eu tenho que, claro, já atrasado, né? Que isso é uma coisa que eu sei fazer, me atrasar e desejar pra você que tá assistindo de frente com o Ricardo um Feliz Natal. E nós estamos em preparativos de Ano Novo. Pérolas de Ricardo está em Portugal, porque se é uma coisa que eu não consigo é ficar longe dessa Lisboa, né, gente? Então nós estamos de volta, o Ano Novo está cheio de vitórias, mas hoje nós vamos de frente com o Ricardo falar com um empresário que não só faz parte da família Pérolas, mas que com certeza ele vai poder ajudar a sua família a realizar aquele sonho da casa própria. Gente, se é uma coisa que esse cara conhece, é sobre imobiliária, e nós vamos estar falando com esse maravilhoso Rodolfo Carvalho. Como que você tá, meu querido? Tudo bem? É um prazer estar conhecendo você pessoalmente e é incrível, né? E para vocês que estão aí em casa sabem, o digital ele dá essa oportunidade da gente conversar tanto. E às vezes a gente cria uma intimidade no digital e quando a gente se conhece, a gente fala, caraca, mano, parece assim que eu já conheci, porque quando você chegou, eu falei, que estranho, né? É a primeira vez que eu tô te vendo, mas eu já tô falando tanto com você. Parece a mesma pessoa. Que já é. Eu acho que já nem vou falar muito, que contanto que tu já falaste de mim, se eu falar vou estragar. Adoro. Não, hoje a gente vai falar bastante, nós estamos de novo aqui nos estúdios do Pode Vir Portugal, você já teve, como que foi com os meninos antes de mais nada? Gostou? Foi muito bom. Você tá virando o rei do podcast, né? Estou a tentar, mas foi muito bom, foi tranquilo, eles são boa gente. E já agora, para vocês que não conhecem Pode Vir Portugal, isso é para vocês verem que ninguém tem concorrência, a gente tem parceiros. Se você quer um concorrente, olha pro espelho. Seja melhor que você todos os dias, eu tenho certeza que você vai se dar bem. E antes da gente começar, eu também quero mandar um grande abraço para um dos nossos apoiadores, que é o Guilherme Alcântara, que é um dos maiores clínicas dentárias aqui de Portugal. Ele que patrocina, apoia e sempre está junto com Pérolas de Ricardo, trazendo a possibilidade de você ter um sorriso que merece, né, gente? Não adianta ter a casa própria se você não pode sorrir quando pega a chave. Então fica aí pra você, tá procurando harmonização, limpeza de pele, botox, tá procurando um sorriso, daquele sorriso mesmo de milhões, Guilherme Alcântara. Depois, se vocês quiserem mais informações de como conseguir acessar esse empresário, é só entrar em contato com a gente. Agora, vamos falar então de imobiliária de luxo. Você sabe que quando você entrou em contato comigo e falou isso, eu falei, gente, o que é, como se descreve uma imobiliária, tipo um apartamento e um apartamento, para começar, vamos lá, qual que é a diferença? Para você pegar um leigo que nem eu, Sim. Como que eu descubro que eu estou dentro de um apartamento de milhões como os que você vende? Geralmente quem está num apartamento de milhões é alguém que já tem um conhecimento diferenciado sobre o imobiliário e então já sabe ver todos os pormenores e nós tentamos desde o início fazer um bom trabalho. O que é um bom trabalho? É nós termos uma boa apresentação, termos todos os processos delineados, fazermos com que o cliente sinta o luxo, porque o luxo muitas vezes não é uma mesa de mármore, muito cara, né? Muito cara. É a sensação que o cliente tem quando, desde o início até ao fim do processo, sente que nós estamos realmente interessados no que ele quer, apresentar o melhor que ele quer. Então isso quer dizer que é muito mais, não só apartamento, e eu falo isso demais dentro do trabalho, e vocês que estão aí em casa, vocês já ouviram falar isso. O segredo do sucesso está nos pequenos detalhes, porque eu acho que é a experiência, desde o momento que ele chega e fala bom dia, até o final, quando ele abre a porta da casa que ele comprou. Então, apartamentos de luxo não quer dizer só o apartamento, mas sim a experiência que a imobiliária causa para ele. Sim, porque muitas vezes esse tipo de cliente não tem tempo. E ele não tem tempo para procurar muitas coisas, tem que ter as pessoas certas à volta dele. E com as pessoas certas, ele tem a confiança. É muito à base da confiança. É um mercado diferente do mercado dito tradicional. É um mercado que vai muito pela confiança, pelos contactos, pelo network, já falámos, ainda vamos falar mais à frente também, que cria e que as pessoas vão ganhar tempo. Não só quando vão comprar a casa, e muitos contactos podem ter à volta de coisas que vão precisar, porque quem está num imobiliário é o que eu digo, tem que saber um pouco de tudo. Porque não é só o apartamento, né? Aquele negócio, depois, isso agora, eu acho que vai abrindo a minha mente, né, gente? Porque você pensa muitas das vezes que, olha pra eu era um leigo, porque agora, até conversar com você agora, eu tava pensando, pronto, apartamento de luxo é aquele negócio do mármore. Mas na realidade, é você entregar tempo a pessoa, porque você, é o que você acabou de falar. Sim. Uma pessoa que ela não tem tempo, ela precisa que você resolva, solucione e decida por ela. Tô errado?
Exatamente. Ai, gente, eu vou começar a ver. Eu tô falando, gente. Eu só preciso de 2 minutos e uma caneta e eu tô pronto já. Eu acho que o Ricardo ia ser o meu melhor parceiro Ai, meu Deus. encontrar casas. Ó, já podemos fazer até um teste. Vamos fazer assim, olha. Vamos já deixar combinado aqui que nós vamos fazer um dia, junto com o Rodolfo Carvalho, vendendo apartamentos de luxo. E a gente vai gravar e mostrar pra vocês. O que você acha da ideia? Tá combinado. O Ricardo Pérolas, um dia como vendedor de apartamento. Gente, não tô Tá pensando. combinado. Você tá preparado pra isso? Você vai aguentar aí um dia inteiro? Dá. Com boa comunicação e boas pessoas, a gente consegue fazer tudo. Adoro. Agora vamos falar sobre isso. Você falou uma coisa agora que é muito legal. Você como eu, é um comunicador incrível. Desde o primeiro momento que a gente se conheceu, e eu falo isso aí, vocês que me assistem sabem, isso aqui não é jogar açúcar, não. É realmente um elogio. Você tem sido um profissional incrível, um ser humano maravilhoso, porque você realmente sabe o que quer. A humildade faz um empresário maior, porque você sabe o que você não pode fazer, o que você não tem e o que você precisa. Como que tá sendo descobrir esse outro lado digital? Porque uma coisa é você tá vendendo apartamentos e trabalhando com imobiliária de luxo. Como que tá sendo descobrir que tem uma outra forma de se mostrar, e até mesmo, não só pela assessoria, mas o digital ele continua e vai ser por muito tempo a rua mais movimentada. Como que tá sendo para você descobrir que você tá descobrindo também um outro Rodolfo com isso? Eu sou uma pessoa, eu sou comunicativo, eu penso que sim, eu gosto de falar. Eu posso dizer com certeza que você é muito comunicativo. E gosto de tentar ser engraçado, não sei se sou engraçado, posso tentar ser engraçado, para facilitar a comunicação, para quebrar aquele gelo. Mas o digital eu tentei sempre, desde o início que apareceu o boom do digital e do Instagram, eu era mais um visualizador, não era tanto um participante ativo. Mas quando entrei no mercado imobiliário eu vi que é a nova televisão e nós com a nova televisão temos que estar atualizados. Como temos que estar atualizados com a inteligência artificial, nós também temos que estar. Alguém há um tempo atrás me disse: se não estás no digital, daqui a uns anos já não estás, já não existes. E tens que estar no digital. E é uma coisa que tive que aprender com o tempo. Ainda estou a aprender. Também é algo que temos a assessoria do Ricardo para isso, que vai nos ajudar em muito. É muitas dicas. E estou a tentar utilizá-las agora também. Mas ó, isso aqui olha, posso contar um negócio, gente, que é muito engraçado? Porque ele veio aqui, e eu tava assistindo isso agora, tá? Você veio aqui e a gente conversou principalmente com essa coisa de videografia, de câmera. Sim. Agora há pouco eu tô conversando com você e você tá colado naquela câmera. Agora é minha melhor amiga. Melhor amiga que eu tô vendo, que ele tá aqui olhando pra câmera e conversando. Sim. E que no final de tudo, não tem segredo. Isso pra você que tá assistindo. Sabe qual que é o rolê? É a consistência de você repetir. E não é repetir aqui. Coloca um ponto. Você sabe que tem uma cliente minha que eu adoro. Ela colocou um ponto em várias partes da casa dela. Por exemplo, ela tá no banheiro, ela tem um ponto de tinta. Ela tá na cozinha, ela tem um ponto de tinta. Então, sempre que ela tá fazendo coisa, ela tá olhando para aquele ponto. Então, quando ela vai para frente da câmera, ela não desfoca. Porque ela já acostumou a fazer isso. Então eu acho que a gente às vezes tem que procurar o que funciona pra nós. Sim. Só que nós temos que lembrar, se a gente vai fazer, tem que ser repetitivo. Porque hoje, quando eu cheguei, que eu olhei, eu vi na hora. Porque eu falei assim, olha ele aí, ó, já olhando pra câmera. E isso traz a consistência do trabalho. Pra mim é maravilhoso quando eu vejo um parceiro que tá ouvindo, tá fazendo e tá funcionalizando. Porque é exatamente isso que você fez. Funciona, não funciona? É trabalhar o músculo. Como é no ginásio ou na academia, tem que trabalhar. E é algo, desde o início, há 4 anos, quando eu comecei a gravar vídeos, eu olhava para a câmera e pensava, isto é tão estranho. Isto é estranho. E era difícil. E toda a gente diz, os vídeos do início eram muito maus, mas os meus eram péssimos. Não, eu duvido que o seu bate com o meu, querido. Assim, eu não vou Eu acho que eu treinei nada. demais. Porque eu, como vejo vídeos, como vi do Pablo e outros que depois aparecem, eram maus, mas eu acho que eu treinei mais do que eles. E não é assim, é um bocadinho melhor. Mas eles fizeram muito melhor. A questão é fazer e treinar. Consistência. Porque até saber ninguém sabe. Adoro. Agora, vamos falar então, assim, já falando da assessoria. Sim. Como que foi, gente? Ó, pra vocês verem isso, é o que eu falo da comunicação. O Rodolfo chegou e uma das coisas que a gente sempre fala dentro do trabalho é comunique-se com a gente, conte pra gente onde você tá indo, onde que você quer ir. E você acabou de participar de um evento da Forbes, que trouxe aí, numa conversa boba que a gente estava tendo, veio essa possibilidade, essa ideia,
E depois de muita cavucada, a gente encontrou Sim. um evento da Forbes. Conta pra gente como que foi. Primeiro, já tá envolvido com a Forbes, Uhum. né? Porque eu acho que isso já traz para todo empresário, é importante ter um envolvimento com uma das maiores revistas que existem empresariais hoje. Uhum. Conta pra mim como foi a experiência de estar trabalhando junto com a galera da Forbes aqui em Portugal. Sim, é uma revista que, como tu disseste, todos conhecem e é muito bom ter os contactos certos e na Forbes nós podemos ter os contactos certos. E a falar contigo e com a tua assessoria, tu perguntaste-me qual é o caminho. Yeah. E eu disse assim, este é o tipo de revista e evento que eu acho que seria muito bom para a minha carreira e para o meu sócio também. E não foi por acaso, eu falei contigo e... 2 dias depois, eu acho que depois eu já liguei. Não sei se foi 5 minutos depois, mas já estava lá e foi o evento, foi o 10º aniversário da Forbes, foi muito bom estar lá com famílias muito importantes em Portugal, empresários muito importantes. Vamos ter outro no dia 29, vamos estar presentes também. E daí vira uma bola de neve, né? Conhecer gente, conhecer os editores, foi muito bom. É um evento diferente que nem está para o público em geral. E tu descobriste, pode ter sido difícil lá chegar, mas valeu a pena. Fico muito feliz. Mas você sabe que é isso, olha, é uma das coisas que... E eu não falo de você, eu falo de qualquer um que tá aí assistindo. Às vezes, nós temos que encontrar pessoas que isso é uma técnica que eu uso diária, tá, gente? Eu não quero alguém que seja bom que nem eu. Eu não quero estar no primeiro lugar. Primeiro que eu quero estar no meu lugar. Primeiro lugar não quer dizer que seja o seu lugar. E eu procuro pessoas que estão fazendo o que eu tô fazendo na área delas, que é o seu caso no momento. Você tá arrasando no teu trabalho. E quando você encontra uma pessoa que também tá fazendo algo incrível no trabalho dela, vocês têm que andar juntas. Sim. Aí fica fácil manusear. Comunicação, pra mim, ela sempre vai ser uma das ferramentas mais incríveis, porque não tem como eu saber o que você quer se você não me falar. E hoje eu vejo que trabalhar com você, eu não vou dizer que, assim, eu podia mentir, tá? Eu acho prazeroso porque você sabe aonde você quer ir. O que você acha que para um empresário que vai começar com o ramo da imobiliária ou que tá trabalhando e não tá funcionalizando, o que ele precisa para se tornar um Rodolfo Carvalho? Precisa de consistência. Tem que ter consistência, temos que ter as pessoas certas, como tu falaste ao nosso lado, porque no início não é fácil. Eu saí da minha cidade e vim para uma cidade totalmente diferente. Da onde você é Peniche, né? Peniche, sim. São 90 bonito, quilômetros. bonito aquele lugar. É bonito, Vento sim. e frio, né? Pelo amor de Deus. Vento e frio. E surf. Vento frio e surf. E turismo, agora também tem muito turismo. Mas precisa ter as pessoas certas. Eu encontrei o meu parceiro certo, que é o meu sócio também, dentro da imobiliária, e ter um planeamento. E esse planeamento passou pelo digital. Adoro. Podíamos ter conhecido há mais tempo, mas as coisas acontecem no seu tempo. No seu tempo. É no Estamos seu aqui, tempo. agora já estamos aqui. Já estamos aqui, é verdade. E nós decidimos pelo digital porque não conhecíamos muita gente. E o digital começou a colocar-nos em frente a pessoas que nós não poderíamos de outra forma conseguir estar, porque entramos logo depois do Covid. 2020, depois apareceu o Covid e nem bater portas, nem entregar flyers, nem falar Nada, com pessoas. Estava difícil, mas explodiu nessa altura. Tudo o que estava no digital explodiu. E nós fizemos os nossos passos, passos curtos, mas passos consistentes, e conseguimos chegar ao público que queríamos, passo a passo, e temos vindo sempre a estar no topo da produção da empresa, porque tivemos as pessoas certas, os clientes certos, e agora ainda mais, e precisa de ser muita consistência, muita formação no imobiliário, que falei isso com o pessoal aqui do Pode Vir, porque precisamos de muita consistência, precisamos de trabalho, precisamos de pessoas certas e precisamos de muita formação. Mas eu pergunto assim, ó, hoje vai ser o dia que eu vou perguntar tanta Sim. coisa, gente. Eu vou sair daqui profissional imobiliário, tá? Se eu fosse ser contratado por você hoje, Sim. vamos supor, Sim. estamos aqui fazendo uma entrevista de emprego. O que você acha, e até mesmo eu acho que, por que eu tô perguntando isso? Porque eu conversei esses dias eu falei ainda, né, que a gente Sim. que tem um contato que a gente vai te passar.
E eu fiz essa mesma pergunta pra ele. Se eu sou contratado agora, qual é o tipo, como que você tem essa visão? Porque é que nem quando eu tô contratando pra trabalhar comigo. Eu tenho perguntas específicas que não quer dizer nada se a pessoa sabe fazer o trabalho. Tem coisas mais importantes pra mim do que ela saber editar um vídeo. Sim. O que é importante pra você quando você olha e fala, pô, esse cara aí ele tem cara de quem sabe vender imobiliário. Tem alguma técnica, até mesmo que você pode estar passando pra galera que tá assistindo, pra que eles saibam como se portar numa entrevista e principalmente como se tornar um Rodolfo. Porque eu acho que uma das coisas que eu vi do teu trabalho é que eu acho que você é um influenciador. Tem muita gente aí que garantiria muito posicionamento se tornando um empresário como você. Sim. Tem que ter garra. Eu acho que em tudo é garra. Porque se nós tivermos garra em qualquer área, podemos dar. Podemos não gostar, mas com garra e o querer, aquele querer que o português tinha muito, aquele querer, por isso é que foi além fronteiras. Claro. Que o brasileiro tem muito aquela garra de eu vou conseguir. Nós temos de ter muita garra de querer e ter o objetivo, ver esse objetivo e conseguir imaginar e ter um planeamento certo para conseguir chegar lá. E ter consistência, porque é o mais difícil, é consistência. Quantos nãos tu já ouviste? Pelo amor de Deus. Só hoje. Você quer hoje? Ou você quer... Hoje. É que eu não sei se hoje o povo tá preparado pra quantidade, não, que eu escutei hoje. Porque parece que quando chega a um certo nível de sucesso que tudo foi fácil, mas não. A maior parte é não. Mesmo depois do sucesso, quantas pessoas têm sucesso e ouvem não. Mas você sabe que é uma coisa que eu tava falando hoje pra uma cliente minha. Quando você começa a acreditar em você, até o não sabe tão doloroso. Porque eu por muito tempo, eu comecei não a me cobrar, mas eu comecei a ver que quando você começa a se preocupar com você, que você começa a se preocupar com o teu trabalho, você vai virar o vilão de muitas histórias, porque daí o não, ele vai fazer parte da sua vida. As pessoas vão falar e você fala, não quero, não vou. E aí você começa a se tornar o vilão. Você começa a não ser o Rodolfo, cara gente boa, você vai ser o Rodolfo, cara difícil de trabalhar. E quanto mais você começa a entender isso, mais você começa a ver que é você contra você. Por isso que eu falei agora há pouco, você tem que ser o teu concorrente. Porque quando você começa a ser o teu celebrador, o teu concorrente, o cara que... Quando você aceita todos esses caras... Você começa a se tornar um empresário que realmente você precisa ser. Tô errado, Rodolfo? O que você acha? Tens razão, porque é aquele músculo que se ganha do não e de saber que tem um objetivo maior. Porque a pessoa tem que ter um objetivo maior, porque se não tiver o objetivo, o primeiro não vai desistir. E nesta área, como na tua também, é não desistir. Quem não desistir vai conseguir. Claro que tem que ter uma boa formação, tem que ser... minimamente um bom comunicador. Na tua área, ainda mais... Não é minimamente não, assim, já vou corrigir. Gente, se você tá vendendo batata ou imóvel, saiba se comunicar, pelo amor de Deus. E outra coisa, já vou falar uma coisa aqui que eu falo pra todos os meus funcionários, que eu não tenho funcionário, eu tenho parceiro, quem tem funcionário é supermercado. Assim, se você vai entrar numa videochamada, gente, não me entra de regata, pelo amor de Deus. Eu fui fazer uma entrevista hoje, que juro por Deus, o menino entrou, ele já me perdeu ali. Porque se você tá fazendo entrevista pra trabalhar com pérolas de Ricardo, você não me entra de regata. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes você acha que você não tem competência pra fazer o trabalho, e você tem. É que você não tá tratando o trabalho como aquele negócio que vai resolver a tua vida. E você tem que se vestir como aquilo. E você trabalha com mais uma pérola que tu disseste, que eu esqueci-me. E a nossa equipa fala disso. Mas eu tô errado. O que você acha, assim? Pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar. A nossa equipa menciona isso. Desde a primeira formação que vamos dar. Imagem. Porque a pessoa não vai olhar para ti e não vai saber o teu conteúdo. Podes ser o melhor vendedor. Se não tiveres a imagem certa, podes nem chegar a essa pessoa. Temos que ter a imagem certa. A imagem certa também se pode adequar a várias áreas. Mas tem que ter uma boa imagem. Isso de ser roupa muito cara ou menos cara, se for uma boa imagem e bem tratado, a pessoa vê que está uma barba bem feita, ou assim, uma minha, tentar, ou como a tua, que não tem, mas bem tratado. Eu não posso ter barba, gente, porque eu tenho barba, eu fico parecendo um turco, eu fico dono de bar lá na Turquia, vocês não estão me entendendo, eu fico um pedreiro mesmo. Mas eu falo que muitas das vezes, você tem que
Quando comecei lá no Velho Testamento, naquela época eu já falava, como que vai ser o Ricardo dono de empresa? Como que ele vai se portar? Assim, ó, o chapéu, eu criei meu branding em cima disso. Sabe, eu criei o chapéu em cima disso. Eu criei todas as ideias que eu tive lá atrás, eu vesti lá atrás. Eu não era uma pessoa que eu usava terno, gente. Isso assim, 10 anos atrás, você falava de terno pra mim, eu era aquele cara que eu ficava esticando, porque tudo me enforcava. Só que quando eu decidi que eu ia ser dono de empresa, a primeira coisa foi quebrar estigma. Eu enrolei uma gravata. Hoje em dia, eu sou Ricardo Pérolas, eu subo num palco, eu tinha problema com palco. Você tá entendendo? Uma pessoa que hoje sobe em palco, eu já subi em palco com 3.000 pessoas, eu tinha vergonha. Então, assim, eu comecei a me vestir lá atrás. E eu acho que falta isso para as pessoas. E eu tô tocando nesse assunto, gente, porque hoje eu fui fazer uma entrevista e o menino entrou de regata, como se ele estivesse na praia. E que tá tudo bem. Só que você não vai procurar emprego de regata. Isso é um conselho pra você. Você não entra de chinelo numa entrevista aonde tá todo mundo... Não, você não faz isso, porque daí é fácil falar que a vida tá difícil. Você não acha, Rodolfo? É fácil você se portar, você tem que ter... E isso, gente, isso é falta de senso, tá? Porque falar pra mim, eu não reparei... Então, querido, você... Pra mim esse negócio não funciona. Não foi preparado para a entrevista. Você não acha? Tem que ser preparado para a entrevista e se antes não tinha desculpa... Porque a regra da etiqueta para uma entrevista, os meus pais ensinaram-me, tens que ir bem vestido, vais fazer uma entrevista, é a tua imagem, preparado. Se não for, é porque não está preparado. E hoje em dia é tão mais fácil porque temos o Dr. Google, temos o Dr. YouTube, quem quiser, o Dr. Instagram, procura e vê o mínimo e consegue ver. Como que é o nome? É BBC. O jornal inglês, na época da pandemia, é muito engraçado porque isso hoje em dia, gente, o digital ele ensina. O cara tava de pijama. E então, daqui pra cima, ele tava de terno, tava de camisa, gravata, todo arrumado. Eu não sei o que aconteceu atrás, que a filha dele caiu, abriu a porta e caiu, e ele levantou. Ele tava de pijama e pantufa. Eu acho que muitas das vezes é você saber... que você tá... Eu vi uma entrevista esses dias também, eu não sei se era de uma jornalista em Nova York, que tava falando sobre o tempo. Ela tava na sacada da casa dela, 2 tufão de luz assim na frente, e ela tava numa caixa de cerveja. Ela tava em cima de uma caixa de cerveja. Então, dentro da TV, você via na TV... Perfeito, a gata tava arrasando. Mas o que ela criou ali na sacada da casa dela pra poder fazer aquela imagem que ela mostrou, se acontecer, ela deu os pulos dela. Eu acho que o que tá faltando pra nós é começar a dar os nossos pulos, parar de ficar criticando e dizer, porque o povo não me entende. Não entendo, gato, eu vou avisar você não vem mais. E isso é um conselho que eu dou pra todo mundo. Você vai entrar numa entrevista de emprego, porte-se como um vencedor. Não vai lá pedir esmola, não vai lá pedir migalha. Vai lá vestido pelo salário que você vai pedir. E eu acho que isso é uma obrigação de quem vai pegar um emprego. Tô errado, Rodolfo? O que você acha? Você trabalha com imóveis de luxo, quem sou eu pra... Eu acho que isso tem que ser uma norma, né? Consegue. É assim, nós hoje em dia conseguimos ver programas internacionais, vemos tudo. Mas a pessoa tem que estar adequada. O bem vestido não quer dizer sempre terno. Com certeza. Não tem que estar sempre terno para estar bem vestido, mas tem que ter uma coerência e muita gente não tem essa coerência e acontece. E os clientes veem isso, é a confiança que passa, por vezes não tem aquele primeiro contacto, ficaste logo com uma má impressão daquela pessoa. 30 segundos, mano, eu não tô brincando com você. Ele entrou e do jeito que ele entrou... 30, eu acho que foram 7. Nossa, ele entrou e eu já falei... Sabe assim, quando você dá aquela desanimada? Até podia valer a pena depois ouvir, mas ele começou a falar e eu já não estava escutando. E eu falei, olha, eu vou pedir para minha assistente falar com você. Ele, não, mas que eu tenho experiência. E daí eu só ficava olhando para aquela regata, pensando assim, o que ele vai fazer com um cliente meu, mano? Como que ele vai entrar? Se ele já tá tratando desse jeito. E eu acho que muitas das vezes é a gente ter esse domínio de pensar, como que eu quero que ele me veja? Sim. Uma coisa que a gente já conversou, e olha isso, gente, pra você ver. Desde o primeiro começo, eu venho falando, desde das reuniões que nós tivemos, você causa uma primeira impressão tão incrível
Você causou em mim, assim, nas reuniões, na forma com que você fala, na forma com que você se posiciona. Olha pra cara. Gente, alguém, por favor, dá um foco na cara desse homem. Ele aparece, você tem posicionamento na internet. Eu acho que isso dentro do digital é maravilhoso. Você precisa disso. E a gente falou ainda dessa coisa do intimidar, né? Porque você até mesmo no digital, você intimida um pouco a pessoa, porque você tem esse posicionamento. Eu acho isso mágico, eu acho que todo mundo deveria saber fazer isso também. Sim, nós temos que ter imagem, mas também temos que ser nós próprios, porque hoje em dia a pessoa quer muito o real, a pessoa real. E foi isso que também teve aquela ligação, nós desde o início tivemos a ligação, porque tu tens a tua imagem, mas tu és igual, é igual. É igual aqui, como foi igual na chamada, como foi igual a chamada de vídeo, chamada normal. É igual e é autêntico, as pessoas têm que ser autênticas. Eu não quero falar nada também, tá, gente? Porque ele vende apartamento, mas eu consegui vender assessoria pra ele, tá? Então, assim, eu vendi pra um vendedor. Vocês estão entendendo? Mas também é assim, é verdade. Mas já foi durante o tempo. Só jogando no vento. Eu sou aquele tipo de pessoa, para mim não é assim tão difícil vender. Não é difícil. Só que eu já tinha visto, comecei a ver o trabalho, porque eu sou aquele tipo de pessoas para me venderem, eu tenho que ver muito. Adoro. E quando eu vi o Instagram, não só porque tens vários, Claro. o teu, de eventos e etc., eu vi, é isto. Isso, chegou lá, porque é isso que é o poder do digital, é a pessoa chegar até nós e já sabe, é isto que eu quero porque eu identifico-me com este tipo de pessoa ou com o trabalho que esta pessoa faz. Foi o que falámos, nós não precisamos de ser os melhores amigos, podemos ser, não precisamos, mas eu estou aqui para receber o teu serviço, tu consegues fazer o serviço, consegues entregar, sempre preocupado, que é uma coisa que nós também fazemos com o nosso cliente, sempre preocupado se ele está a gostar do processo. Mas você sabe que isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi, e eu fico feliz de você saber disso. Não é uma obrigação pra mim, sabe? Pode reparar isso, gente, só pra ele tá falando isso, porque eu sempre ligo, e no final da ligação é a primeira coisa que eu pergunto, antes de acabar a ligação. Você tem alguma coisa, você tem alguma ideia, você tá gostando, tem alguma coisa que você não tá gostando? Eu pergunto isso sempre. Não é uma obrigação pra mim, é um dever, sabe? Eu quero o meu... Eu tenho uma gratitude por mim. É um tesão de fazer esse trabalho. Que não tem uma outra forma de explicar. Eu acho que nós temos que ter, e essa é a palavra, gente, você tem que ter tesão pelo que você faz. Faça um trabalho com amor, aquela sensação, porque daí você nunca mais vai precisar trabalhar. Sabe, quando você faz, e a gente já teve essa conversa. E é autêntico. Porque eu sinto que é autêntico, porque eu sinto quando as pessoas me tentam vender, ou seja, o que for, e não é autêntico. Tem que sentir que é autêntico. Porque o cliente sente quando não é o E vamos centro. falar do teu trabalho. Imagina, você não tá vendendo 1 quilo de batata. Não. Sabe, o preço do teu produto, ele é alto. Se a pessoa não confiar, ela não vai assinar um cheque de 1 milhão, de 600 mil para um cara que não tá sendo autêntico. A autenticidade, ela é uma obrigação. Você que tá aí, sabe, a gente fica querendo copiar o coleguinha, por isso que vocês não estão indo. Eu falo sempre, você só vai tirar com a minha cara até a hora que eu pegar. Eu não tô dizendo que vai chegar uma pessoa aqui que eu vou descobrir, porque eu não fico dando de 007. Eu acho que a nossa experiência vai ensinando isso pra gente. Mas você só faz eu de louco até a hora que eu pegar. Porque depois é isso. Depois a gente perde, eu não sei você, mas eu acredito, porque a gente tá sempre junto, né? Parece que você perde. Eu só quebro uma vez. A partir do momento que você me mostrar que você não é esse Rodolfo, você só vai mostrar isso uma vez. Sim. Não vai ter duas. Não vai ter, desculpa. Tá desculpado, perdoado. Deus leva. Tá aqui, ó. Tá tudo bem. Mas você não vai trabalhar comigo de novo. Mas é uma parceria. A parceria quebra. Sim. Faz sentido isso pra você? Faz. E estavas a falar da questão da confiança do próprio cliente. Se ele não tem confiança, ele não vai querer o nosso trabalho. Mas ele está a pensar mais à frente. Ele está a pensar quem vai apresentar a minha casa. Porque se ele está a querer vender uma casa, vai querer a melhor pessoa para vender a casa. E como o cliente que vai à casa dele vai se sentir. Isso é muito importante. Não é só como eu me vou sentir. Se eu estiver Porque a fazer... você tem os dois lados, né? Podemos ter os dois lados, ou podemos ter o agente, quando vem com outro cliente, comprador, se isso acontecer,
ele também basicamente é o nosso cliente. Nós temos que apresentar a casa, nós temos que ter confiança em nós, confiança no que sabemos tudo sobre o imóvel, temos que ter confiança no trabalho da nossa imobiliária, tudo o que eles fazem por nós, e temos que ter basicamente confiança em nós próprios. Como tu falaste, nós temos que ter em nós próprios. Eu falo muito isto, eu creio muito em Deus, tenho fé em Deus, mas Deus quer que nós façamos por nós. Amém. Deu-nos a capacidade para nós fazermos por nós, não para ter um ego de que, como tu disseste, querer ser mais do que o outro. Não, ser o meu melhor, a melhor versão, porque se for-me comparar com o outro pode ser uma coisa que nós nunca vamos ter. Você sabe que é incrível, é muito legal você estar tocando nisso. Eu sempre falo, eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma relação com Deus que é maravilhosa. Porque eu e ele, o meu esposo, ele acha às vezes que eu tô louco, né? Porque eu bato altos rolês, eu troco altas ideias. Porque eu acho que espiritualidade, ela tem que ser você com Deus. Às vezes eu vejo as pessoas tentando explicar por que elas não estão dando certo, colocando a espiritualidade delas no meio, e eu falo, que pena, porque assim, nós já somos o espermatozoide vencedor, gato. Nós já estamos aqui, já venceu. Você no meio de milhões, você conseguiu fecundar aquele rolê lá. Eu acho que mais de tá 90% das vezes somos o vencedor. Por vezes podem acontecer dois, chegam dois ao mesmo tempo e nascem. Mas você tá entendendo? Mas assim, geralmente... a gente já venceu. E às vezes eu fico, como que você venceu e tem atitude de perdedor? Você tá entendendo? E eu acho que muitas das vezes, eu tenho certeza, mais e mais eu vejo que ser eu é uma dádiva, sabe? E que você não precisa agradar. É aquele negócio, ande com índole. E isso é uma coisa que a gente conversou já. Não gosto de gente mau caráter. Não gosto de gente que anda com mau caráter. Já deixo isso claro. É aquele negócio. Fala muito se você tá andando com mau caráter, fala muito de você. Então, se você tá andando com mau caráter, repense nas suas amizades. Porque vai respingar em você. Sim. Comece, sabe, seja quem você é. Não ande pra esquerda porque tá todo mundo indo. Faça o teu rolê, acredite nele. Não precisa usar de ninguém de escada. Isso pra mim são normas que eu tô... Que assim, não é uma coisa que eu tenho que pensar. Tá no meu DNA. Sabe? Todos os dias. Eu vou fazer o meu rolê, tava contando hoje tava conversando com o Guilherme hoje, que é onde a gente tá lá no apartamento dele, em Sintra. E eu falei pra ele, vai ser mais difícil pra nós. Porque tinha acontecido um problema comigo, eu falei, gato, eu já tô ciente, vai ser mais difícil pra mim. Sabe por quê, Rodolfo? Porque eu não tô ferrando com a vida de ninguém pra fazer meu rolê. Então, vai ser mais difícil. Mas a hora que eu olhar pra trás, e que o rolê tá funcionando, mas eu adoro toda vez que eu olho pra trás e não tem soldado morto, mano. Você tá me entendendo? Já me aconteceu algumas vezes. Fazer um caminho não tão certo, que parece o mais fácil, e possivelmente era o mais fácil na altura, mas depois não é, porque é uma maratona. Eu não conto como um sprint, eu conto como uma maratona. E falaste ali numa questão que foi bem interessante, porque quando eu conheci a minha esposa... que ele é casado com uma brasileira, tá, gente? Ele já tem 50% dele é brasileirado agora. E 2 filhas. Vou tentar agora igualar, fazer pelo menos um 2-3, para ver se vem um menino para mais. Menino agora. Não sei, Deus é que sabe. Mas foi engraçado teres falado na questão das companhias, porque quando eu cheguei, a impressão, não é porque era má companhia, mas a impressão que a minha esposa tinha desse meu amigo era menos positiva. E ela diz que quando me conheceu ficou assim com um bocadinho um pé atrás. E quando aconteceu essa questão, eu tive na mesa com ela e com outras pessoas sem esse meu amigo, e ela disse, mas tu és diferente. E eu pensei assim, isto pode ser para a vida pessoal como pode ser para a vida empresarial, como estavas a falar, porque pode parecer que corre tudo bem, mas mais à frente não vai correr bem, e eu tento me afastar desse tipo de pessoas porque não traz boas energias, nós não nos sentimos bem com esse tipo de pessoas. Às vezes podemos pensar que é o caminho mais fácil, e poderá ser até certa altura, mas não é. Mas para quem é genuíno e quer realmente ajudar o próximo, e não vai dar resultado. E outra, gente, é um conselho.
Quando você começar a andar com quebrado, descubra por que ele tá quebrado. Porque muitas das vezes o quebrado, você não vai... Não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que tá na merda, porque foi ela que cagou aquilo ali, é ela que tá ali. É mais fácil você se pular lá e ficar lá onde ela tá, do que você trazer ela pra luz. E eu vejo isso muito no trabalho. Eu vejo isso muito nas companhias. Eu já levei altos golpes e que ainda tô com sequelas de golpes que eu tô levando aí. Você tá me entendendo? Que eu tenho que me preparar psicologicamente, porque eu falo que todos os dias eu levanto e a primeira coisa que eu falo é: Deus, não me dá álcool e fósforo. Pelo amor de Deus. São duas coisas que eu peço pra não estar no mesmo lugar comigo. Porque ou tem o álcool ou tem o fósforo. Não me coloca os dois na minha mão, porque eu não sei se eu não taco fogo em alguém. Então, assim, porque às vezes a gente fica com medo de perder o réu primário. Porque o que mais tem aí é doido pedindo pra ser queimado. E a gente tem que se controlar. Tem muita gente. Não é? Como que é, assim? Já vamos falar, então, do backstage dos imobiliários de luxo. Como que funciona? Porque, assim, parece tudo maravilhoso, mas como Victoria's Secret deve ter um backstage poderosíssimo também. Como que é trabalhar com isso? É muita preparação. Nós temos que preparar, para já a nossa preparação. Tentar ter a tal boa imagem, temos que ter uma boa comunicação e depois temos que ter uma equipa por trás de nós, um marketing muito forte, um marketing que seja especializado para o mercado de luxo, que é o que nós temos. Nós temos que ter parceiros como homestaging, por exemplo, para saber preparar um imóvel, porque homestaging, não sou eu que sou especialista, mas assim... Homestaging, explica homestaging para um menino de 10 anos. Vamos colocar que aquela câmera ali tem 10 anos de idade. O que é homestaging? Assim, não são só móveis numa casa, é criar um ambiente que se sinta uma casa. É os biscoitinhos também? Também. Às vezes pode ser o chá, como pode ser o limão, como pode ser, tem muita coisa, como pode ser o incenso. Claro. Tudo que é uma preparação para um cliente de luxo, que ele tem que se imaginar naquele imóvel. Adoro. E então temos que fazer uma preparação e é isso que nós também no nosso planeamento falamos com o cliente. Temos o nosso plano de marketing e todos os estágios que vamos fazer pelo imóvel, desde marketing, anúncios, redes sociais, orgânico e pago. Os nossos contactos, que são muito importantes porque no mercado de luxo não é só o digital, nós temos que ter muitos contactos de pessoas que por vezes até compra para investimento, não vai comprar para viver, mas compra por investimento, e numa conversa como num evento da Forbes ou outro evento de alto padrão acontece, nós temos que ter essa preparação toda para o cliente também sentir aquela confiança que nós conseguimos ter durante o processo. E basicamente é isso, ter um planeamento, aquela garra, ele tem que saber que nós temos garra e que nós queremos vender o imóvel dele e ter o melhor preço com o menos tempo possível. Agora tá, vamos lá. Qual que é o valor? Então, quando que um evento... Tá, você já me explicou qual que é toda a... Que não é só sobre o imóvel, é toda a experiência da pessoa. Mas se a gente pensar em valor... Sim. Quando que um imóvel passa a ser um imóvel de luxo? Qual é o valor, assim, tipo... ou não tem, ele pode ser 100 mil, porque 200 mil, ele tem um valor próprio para você falar, pronto, esse valor agora é para um cliente que já tá outro nível de cliente. Vai depender do tipo de imóvel. Como, por exemplo... Podes ter um T3 de 500 mil euros que não é luxo, mas podes ter um T0 ou um T1 de 50 metros quadrados que é luxo. Aí, ó. Se for um T1 de 500 mil euros pifou a minha cabeça 50 agora. metros quadrados, geralmente tem que ser de luxo. Mas por quê? Por que a diferença? Assim? Então, o que faz tirando a experiência, Sim, tá? Que a gente já falou sobre isso. O que faz um imóvel? Porque o dia que eu assisti, porque eu assisti o teu podcast, né? Sim. Aqui com os meninos. Teve uma coisa que você falou que eu comecei a rir ainda com a minha assistente, que eu falei, ele tá explicando que parece a cidade com catedral. Que fala que a cidade só é cidade quando tem uma catedral, né? Eu falei assim, você tava falando do banheiro, eu acho, que era alguma coisa com banheiro. Sim. Então eu falei, pronto, é a catedral do apartamento. O que faz a diferença? O que faz um apartamento ser um apartamento de luxo? Os acabamentos, os detalhes, como falámos, até o mármore, pode ser mármore ou não, todos os detalhes que tem aquele apartamento têm que fazer valer aquele valor. Adoro. Como demos o exemplo, 50 metros quadrados,
500 mil euros, 10 mil euros ao metro quadrado. Em Lisboa é um valor elevado. Pode haver mais, mas é um valor elevado. E o cliente que paga esse valor é um cliente de luxo que quer um apartamento. Já nos aconteceu só para, por exemplo, vem para Lisboa fazer negócios e quer ter o seu próprio apartamento e depois até fazer um arrendamento, Airbnb, ou seja o que for. Quer rentabilizar. Pode querer ou não. Esse apartamento tem que ser um apartamento condizente com os tais 10 mil euros de metro quadrado que está avaliado. Por isso tem que ter os acabamentos, a zona, tem que ser acabamentos, a zona e toda a envolvente do apartamento. Hoje em dia nós estamos a aprender muito com o brasileiro, muito com o americano, que é tudo o que está incluído dentro desse prédio. Tudo o que tem. Tem sauna, claro. Tem spa, tem ginásio. O brasileiro, ele arruma grama, né? Tem piscina, tem que ver tudo. Tudo. Porque hoje em dia a pessoa, ainda mais depois do Covid, o que aconteceu, a pessoa quer sentir que em casa consegue fazer quase tudo. Sem sair de casa consegue fazer o seu exercício, consegue ir à piscina. E que mais e mais agora tem, né? Lá na Inglaterra, quase tem todos esses novos edifícios, tem tudo. Academia, tem restaurante. Gente, eu não tô brincando, gente. Tem um edifício no Londres que a gente foi, que eu fui ficar na casa do meu amigo, tinha cafeteria, restaurante, e você podia ainda, isso com o básico, né? Academia, coisa pra, você podia, ele tinha máquina de lavar, mas tinha toda a parte de coisa de lavanderia. Ele não precisava fazer mais nada. Muitos têm room service 24 horas por dia, concierge, pode pedir, por exemplo, eu estou a precisar de comprar, sei lá, um aquecedor especial porque quero fazer, ou comprar flores para a minha esposa. Eles levam tudo. Eles levam, fazem. Isso torna também uma experiência de luxo dentro de um apartamento e de um empreendimento que já é de luxo. Adoro. Tem que ser, são várias vertentes que têm que estar incluídas, e quanto menos beleza natural, mais luxo tem que ter. Se for mais para o centro de Lisboa, não tem, por exemplo, uma vista mar, geralmente tem que ter ainda mais luxo, porque a vista também se paga, tudo se paga. Adoro. E agora, falando disso, de beleza natural, eu não posso deixar de falar, tá, gente? Você tá, como as caravelas, você tá indo pro Brasil também. E o trabalho no Brasil tá crescendo cada vez mais. Sim. Conta pra mim um pouquinho como que tá sendo, né, toda essa mudança, porque você tá aqui na Europa. Uhum. E eu falo Europa porque o trabalho que você faz não é só em Portugal. Sim. Como que tá indo agora, e conta como que tá funcionalizando toda essa experiência de agora montar base também no Brasil. É muito interessante porque foi algo que, quando eu fiz a mudança para esta empresa, que é uma empresa digital, é uma empresa que está no Brasil e em mais 28 países, que inclui Portugal. E então eu queria ter um negócio global. E como na minha vida estão a aparecer muitos parceiros, e neste caso uma parceira brasileira, apareceram parceiros brasileiros que, com o tal network, falaram, mas eu tenho conhecimentos aqui em Santa Catarina, de amigos meus que têm aí construtoras, e foi a partir daí que eu já pensava ir também para o Brasil, porque eu penso também ficar lá um tempo, porque metade da minha família de lá é Brasília. Mas a tua família de onde? A minha... Minas, né? Você falou? Não, a minha família, porque já é a minha família, do Brasil, é de Brasília. Veio do Nordeste. Gente. Não, veio do Nordeste, mas não interessa, agora sabes. Vem do Nordeste, foi para Brasília, uma nova cidade que foi criada. Eles foram nos anos 80, cerca de 20 anos depois da criação de Brasília, e a minha esposa já nasceu lá. E então, com esses contactos, nós temos agora parcerias, que estamos a criar essas parcerias para vender produtos, neste caso apartamentos, pode ser investimento ou não, planta, ou pode ser já construído, para clientes europeus, portugueses ou do resto da Europa, até podem ser americanos também, vamos fazer anúncios para isso, ou brasileiros que querem investir num sítio diferenciado como Santa Catarina. Estamos a tentar mudar esse estigma também, porque aquela zona do país é diferenciada, tem uma segurança, tem educação,
tem as tais vistas, tem tudo, tem beleza Santa natural. Catarina é maravilhoso, né? E eu tô indo pra Camboriú agora, porque eu indo pro Brasil, eu vou estar em Camboriú, tanto que tem um monte de rolê que a gente já tá preparando aí pra vocês que estão aí, que tá vindo junto com muito da assessoria que a gente tá fazendo, que ele vai começar a trabalhar também aí em Santa Catarina. Eu acho que é importante também as pessoas saberem, então, que agora tanto um brasileiro que está querendo vir para a Europa Sim. pode contactar você, como Sim. um português, um brasileiro até mesmo que está aqui, que quer investir no Brasil. Sim. Como que ele faz? Se ele vamos supor, eu tô aqui na Europa e quero investir no Brasil. Qual que é o processo? O que, que você pode dizer para a galera? Como que eles podem estar entrando em contato com você e o que, que é necessário para que eles possam estar junto com você buscando a casa e o apartamento dos sonhos no Brasil? Sim. Podem entrar em contato através do Instagram, ou se procurarem também no Google conseguem encontrar Rodolfo Carvalho. Se colocarem Rodolfo Carvalho XP, já conseguem encontrar, ou então nas redes sociais também. Depois nós ajudamos em todo o processo. Vamos tentar entender a necessidade do cliente. Foi o que falámos. Entender a necessidade, saber se é para investimento, se é para morar, daqui a quanto tempo quer morar, para saber se vai comprar em planta, se vai comprar já construído, tentar saber o tipo de imóvel que quer, se quer 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, pronto, toda essa qualificação e saber adequar à zona e ao tipo de imóvel que quer, e o tipo de entrada que quer dar, o valor, enquadramos essa questão. E a parte legal, a nossa empresa consegue proteger em tudo. Adoro. Desde ajudar com advogados de abrir conta no Brasil, se não for brasileiro, todo o processo burocrático de conseguir ter o número de contribuinte, neste caso brasileiro. Isso vice-versa. Vice-versa, conseguimos dos dois lados, nós tratamos todas essas questões, seja de visto aqui para a Europa, também já fizemos com muitos americanos. Também, eu não sei, agora me corrija. Sim. Porque nós investimos aqui, né? E isso apareceu. Sim. Quando eu investi aqui em Portugal, que isso é outro rolê também, eu podia pegar o visto aqui. Porque eu sou britânico, né? Sim, mas sim. tinha essa lei que se você investisse no país, você poderia dar a entrada. Isso ainda existe aqui? Vamos supor, se uma pessoa está investindo 500 mil euros Sim. aqui, ela consegue se... Porque ela vai ter um patrimônio aqui. Ela se Sim. legaliza automaticamente? Como que funciona? Hoje em dia já não é bem assim. Espero que com este novo governo... Rodolfo Carvalho, imigração. Eu e a imigração. Já mudando de trabalho, já. É assim, hoje em dia já não consegue como o programa que tinha de visto Gold, ou Golden Visa, antigamente, que comprava um imóvel de 500 mil euros e conseguia ter o acesso para ter passaporte passados 5 anos. Tinha ali algumas coisas que tinha que cumprir, mas não eram assim tão difíceis e conseguiam fazer. Hoje em dia já não consegue fazer da mesma forma. Okay. É como se fosse um investimento imobiliário. Ou pode fazer um investimento de 500 mil euros, por exemplo, pode ser um apart-hotel e tem direito a passar algum tempo no apart-hotel e o resto fica para os clientes, pode ser num hotel de uma grande companhia. Pode fazer isso e depois fica como... Eles tratam como shares. Faz parte dessa companhia e depois consegue ter ao fim de 5 anos tentar pedir a nacionalidade, ou então... 25 anos? Não, 5 anos. 5 anos. Se eu disse 25 é enganado, 25 não vale a pena. 5 anos. Ou então pode criar uma empresa em Portugal e criar postos de trabalho, pode investir também em cultura... Pode investir em algumas coisas. Quer dizer, vocês também dão essa... Vocês estão entendendo, né, gente? Que isso é muito legal, até mesmo para vocês que estão querendo investir. Eu acho que muitas das vezes a gente não entende a possibilidade que é você também investir. Sim. E eu assim, falo por experiência que quanto mais nós estivermos andando com pessoas que fazem ou estão onde a gente quer, é importante, né, Rodolfo? E vocês estão dando uma acessibilidade para o cliente internacional dele vir para Portugal e poder solucionar muitos problemas aqui também. E eu vejo que principalmente os clientes internacionais dão outro valor, porque como não entendem o sistema português, não entendem, seja de finanças, seja de visto, quando nós fazemos todo esse acompanhamento... E daí é que vem a parte do luxo também, do né? luxo, sim. E tentar entender também as zonas, porque pode querer ser em Lisboa, mas pode querer um bocadinho mais frio, como tu vieste do Porto, pode querer no Porto, pode querer no Algarve e querer um bocadinho mais de sol e temperatura mais amena, pode querer na Comporta, que agora também é uma zona que estão a ir muitos famosos e multimilionários e bilionários. Pronto, é onde eu vou morar.
Tá É uma boa entendendo? zona, sim. Vamos fazer a nossa parceria, vai chegar muito longe e vai Mas ó, acontecer. a gente já falou, isso eu já vou deixar ligado também, porque é muito legal. Eu quero fazer um dia, nós vamos falar com a minha equipe pra gente vir pra aqui pra Portugal e fazer um dia junto com o Rodolfo, até mesmo pra gente participar, talvez, e ver como é ir visitar e ser vendedor de apartamento de luxo por um dia. Vocês ficam ligadinhos, porque Pérolas de Ricardo vai estar fazendo esse rolê junto com você, né, Rodolfo? Vai ser um prazer, vai ser bom. Adoro. Olha, uma coisa, nós estamos chegando quase no finalzinho desse podcast, Já? mas não, voa. Vou já, vou. Voa. Mas você sabe que é aquele negócio, a conversa, eu sou muito grato a todo o meu trabalho, porque é aquilo que nós falamos no começo. A ser uma pessoa autêntica leva tempo em você se conhecer. Quanto mais tempo você se doar, sabe? Não, eu sempre falo, não seja, isso é um conselho para todos vocês, gente. Sejam generosos com vocês. Não se automutilem. Eu acho que essa automutilação ela é tão difícil muitas das vezes. A gente fica se culpando e se exigindo tanto e acaba que a gente perde a melhor experiência da vida, que é andar junto com a gente. E quando a gente começa a saber quem nós somos, conversas como essa se tornam prazerosas. É. Eu acho que a gente começa a ver que quando você encontra um outro ser humano que também tá no mesmo rolê que você, já não é trabalho mais. Eu queria que você... Primeiro é um prazer estar conhecendo você, de verdade mesmo. Tá sendo uma... nós todos os dias... Gente, quando eu falo todos os dias, eu não tô brincando. Esse dia eu liguei pra ele 5 horas da manhã, porque eu não tenho vergonha. Isso é outra coisa. O meu relógio, ele é de grávida, gente. Vocês não estão entendendo. A minha sorte é que você tem uma filhinha pequena, né? E ele já tava acordado. Porque eu tô trabalhando da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E as ideias surgem. E eu vou mandando pra ele. 5 horas da manhã eu tô mandando mensagem. E eu fico tão feliz em poder estar aqui conhecendo você, porque mostra que esse relacionamento só tá crescendo. Sim. Então eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer você pela confiança, pela oportunidade de poder estar fazendo uma parceria tão maravilhosa. Então, de Pérolas de Ricardo, agradecer, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela galera ali, deixando claro como é e como pode se tornar um empresário de sucesso, porque... Às vezes a gente pensa só no trabalho, mas eu acho que a gente tem que trabalhar por dentro também. Mas da parte de Pérolas de Ricardo, eu queria só agradecer pelo carinho, pela confiança e por essa parceria de milhões, que eu tenho certeza vai durar muito aí. Eu também tenho a agradecer. Obrigado, Ricardo. Obrigado por esta assessoria. Está só no começo. Muito obrigado. Tenho gostado muito e em termos de ser empresário, nós temos que ter a visão, nós temos que ser pessoas sérias, pessoas genuínas, porque o outro vai saber e vai transparecer quando não é genuíno. Temos que ser nós próprios, porque as pessoas vão se identificar connosco. Temos que ser pessoas sérias, temos que ter ética, consistência e temos que ter visão. Visão para onde queremos ir e as pessoas que queremos ter connosco. Isso é importantíssimo, ter as pessoas certas connosco. E eu até falo muitas vezes isto. Todas as pessoas precisam de alguém que saiba mais do que nós, seja em alguma área. Ter um mentor. Nós temos um mentor também imobiliário. Eu agora também tenho um mentor, porque o Ricardo também é um mentor na questão da assessoria. Nós precisamos das pessoas certas no local certo e temos que ter a consistência e querer chegar mais à frente e pensar, tens uma família... Tem que ser pela tua família. Tens que pensar que vais fazer mais pela tua família, não queixar, tentar arranjar as soluções. No meu trabalho é assim, eu não posso queixar, eu tenho que arranjar as soluções para os meus clientes, porque para queixar muita gente queixa. Nós temos que arranjar as soluções, as pessoas certas e tudo vai para a frente melhor com essas condições. Adoro. Meu querido, muito obrigado. Mais um De Frente com o Ricardo. Gente, bonito, né? Vamos. E ficou azul, Ricardo. Eu gosto do azul. Ficou... Não é, não. Azul ele é maravilhoso. E não falámos sobre isso. Não falámos sobre tanta coisa e está tudo... Mas você sabe que assim, esse é o primeiro de muitos, tá, gente? Depois a gente vai ter aí muito rolê. O Rodolfo, como ele falou, isso aqui é só o começo. Ele mais e mais tá chegando com tudo junto com o Pérolas de Ricardo. Então gravem esse rosto, que não é difícil, porque o moço é bonito. Gravem esse rosto, porque ele vai estar aparecendo aí em vários programas, em vários momentos
conhecimentos junto com o trabalho. Para você que tá aí assistindo, fica ligadinho, porque Pérolas de Ricardo volta sempre. Indiferente de onde, do país que nós estivermos, o importante é quem tá de frente com o Ricardo, porque ele tem uma história, um produto ou um serviço que talvez você esteja interessado. Se você quer ser o próximo convidado e estar junto com a gente, trazendo a possibilidade de alguém conhecer e ouvir, porque talvez esse produto que você tem aí seja o que nós estamos procurando, meu querido. Sabe por que ainda não acharam? Porque você tá aí, ó, essa câmera aí tá de distância. Vem pra cá, senta comigo e vem contar a sua versão da história. A gente se vê no próximo episódio. Fica com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau!